Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, e a quem não é inscrito também saúdo. Hoje é dia 26 de março de 2019. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, muito prazer. Tem imagens impressionantes de fatos que ocorreram nas sondas LASCO do site, mostrado através do site da HelioViewer, LASCO C3 e LASCO C2. Cada dia vem descobrindo várias imagens impressionantes e incontestáveis sobre a existência de vida fora do planeta. De acordo com a astrofísica, existem aproximadamente entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Eu disse bilhões, não milhões. Bilhões de estrelas. Dessas 300 bilhões, 40 bilhões dessas estrelas são sóis igual ao nosso. E daí uma infinidade de planetas somente na nossa galáxia. Ok? Então daí dá para calcular a quantidade de mundos, né, que existem. Somente no nosso sistema solar existem 9 planetas, 8 planetas. Então vamos imaginar 40 bilhões de sóis multiplicado vezes 10 mundos, não é? Pois bem, vejam isso. Um objeto cilíndrico realmente colossal. Impressionante, né? Imagens do dia 10/7/2017. Vejam só isso aqui. Vejam só a perfeição. A perfeição do UFO. Eu vou chamar de UFO, que com certeza não é um meteoro, não é um asteroide, tá? Eu fico impressionado com o tamanho do objeto, tá? Com certeza é muito maior do que o nosso Sol, ou até mesmo quase do mesmo tamanho do que o Sol. Lembrando que o Sol tem acho que é 1 milhão de quilômetros, 1.300.000 quilômetros de diâmetro. São muitos números, são vários números, né? Então nem tudo eu consigo guardar, mas acho que o Sol, a Terra tem 12.000 quilômetros. O Sol, eu acho que ele tem isso daí, 1.300.000 quilômetros. Então vejam isso, que imagem maravilhosa, pessoal. Então, grupos ufológicos, compartilhem isso. Compartilhem, façam essas imagens percorrerem. É muito importante a divulgação desses fatos. Isso aqui são provas realmente. Isso aqui são fotos tiradas da própria NASA, hein? Da própria NASA. E já na sondagem SEC é da própria Marinha Norte-Americana. Realmente é maravilhoso. Vejam só, não tem uma imperfeição. Então com certeza não é nenhum tipo de astro, né? De algum objeto celestial, não é? Muito bacana. Vou botar agora no modo filtro. Então, para quem gosta, para quem curte ufologia, é isso aí, é maravilhoso. Então esse objeto aí, ele deve ter mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros. Fazer o que? Realmente, pelo tamanho que ele está se mostrando aí, se ele estiver muito próximo da tela da sonda, aí tudo bem, mas mesmo assim é um objeto grande. Aí não seria essa distância, esse tamanho todo, né? Mesmo assim, dependendo da distância que tiver da sonda, percebe-se que é um objeto muito grande. Lembrando que, de acordo com relatos aqui na Terra, todas aquelas pessoas que presenciaram esse tipo de UFO cilíndrico, geralmente são UFOs gigantescos, de 30, 40, 100 quilômetros, no mínimo.
de acordo com relatos, são os maiores UFOs que já foram relatados. São esses UFOs cilíndricos. Vejam só. Para quem está chegando agora, eu vou explicar como é que funciona essa sonda. Aqui no meio, no centro, está o Sol. Daí esse disco preto é o filtro. Esse filtro ele é colocado para não deixar o clarão, a luminosidade solar, os raios solar atrapalharem a visão. Por isso que é posto esse filtro. Esse círculo, essa esfera, é nada mais nada menos que o diâmetro da sonda. Esses pontinhos são estrelas, muitas das vezes planetas. Lá uma vez ou outra passa um cometa, um meteoro. E um cometa, pessoal, vou mostrar como que o cometa Ison cruzou. Ele é totalmente diferente disso. O cometa Ison, ele realmente tem uma cauda muito longa. Ele cruzou pelo Sol e foi embora. Totalmente diferente disso aqui. Tá? Isso aqui ele é um frame, ele some e aparece. Se mudar um minuto ele some, ó. Mudei a hora. Pronto, já sumiu. Tá? O cometa não, ele fica ali a todo momento. Aí já surgiu uma outra coisa aqui, ó, por acaso. Isso aqui não é um planeta. Aí sem querer já surgiu uma outra coisa estranha aqui, ó. Isso aqui não é um planeta, porque ele surgiu na hora. Então já não é um planeta. Tá vendo? Sem querer. Então para os senhores verem, a quantidade de objetos não identificados é muito grande. Próximo do Sol é muito grande. E eles não estão nem aí. Nem aí se o Sol tem uma temperatura absurda. Não estão nem aí. Independente do formato do UFO, do tamanho, eles estão ali perto do Sol suportando aquele calor todo. O calor do Sol, pode ver, Vênus, né? Tem bilhões de quilômetros do Sol, está quase pegando fogo. Esse objeto praticamente encostado com o Sol e está tranquilo. Uma tecnologia muito avançada. Talvez são naves feitas de plasma, ou podem ser também um metal muito mais resistente do que conhecemos, né? De repente esse tipo de material que é formado, que é fabricado esse tipo de nave, não está na tabela periódica. São 92 elementos naturais. De repente esses elementos aí são outro tipo de átomos. E talvez metais aí muito mais resistentes do que o ouro, o ferro, o cromo, o cobre, o zinco, o selênio, magnésio, prata, platina, mercúrio. Mercúrio é o único metal líquido. É isso aí. Mercúrio é o único metal líquido. O mercúrio ele é a massa atômica do mercúrio é 80, ouro 79. Um dia eu vou fazer um vídeo falando a respeito de alquimia. Aqui é outro objeto estranho. Bom, os demais objetos. Vejam isso aqui na sonda LASCO C2. Esses três pontos são vistos com bastante frequência na sonda COR 2, na sonda SEC. Vejam só que interessante. Aqui, ó, também foi pego na sonda C2. Olha só que magnífico. Aí, ó. Também tamanho absurdo, colossal. Então tá na cara que isso aqui não pode ser. Tá na cara que isso aqui não pode ser um meteoro, um asteroide. Tá na cara. Vejam isso. Tá passando próximo do Sol aí, ó. Uma distância mínima. Isso aqui, qualquer objeto só teria sido destruído. Muito curioso. Colocando no modo filtro. Olha só esse objeto aqui também, como é que tá nítido. No modo filtro. Um outro cilindro. Olha só. Vejam isso. Muitas evidências, né? Então, aqui no nosso canal vocês têm esse privilégio de presenciar esse tipo de informação. Não só fatos antigos, mas também fatos atuais.
Esses fatos são antigos, mas eu presencio também. Que a ufologia não tem idade, né? A ufologia pode ser do ano de 1910. A ufologia não tem idade. Então mostra os fatos atuais, mas também os fatos que já ocorreram. Muito bacana. E agora, pessoal, esse enxame de UFOs aqui, ó. Vejam isso. A data 10/7/2017, frame 11/18. Olha só que curioso, pessoal. Parece uma cachoeira, né? Vejam isso. Então aqui não pode ser uma chuva de meteoros. Erro na sonda também eu creio que não. Tá muito perfeito para ser erro. Olha só. E eles possuem praticamente o mesmo tamanho. Por isso que eu acho. Olha, vejam isso, ó. Praticamente o mesmo tamanho. Por isso que eu acho que. Vejam isso. Parece uma. Praticamente aqueles UFOs que foram gravados pelaquela norte-americana que gravou um monte de UFO no Sol com seu telescópio. Inclusive, quando o meu telescópio tiver em mãos, mais para frente eu vou comprar lentes também apropriadas para poder ficar monitorando o Sol também. Muito curioso, né? Parece que só é um enxame de UFOs, né? Eu vou chamar de enxame. Vejam isso. E eles possuem praticamente o mesmo tamanho. Muito bacana, né? Agora eu vou botar no modo filtro. Muito interessante. Bom, eu vou assim que possível, né? Quando tiver mais tempo, sempre que possível estarei disponibilizando esse tipo de imagem e sempre postando, levando à tona fatos extraordinários, como aquele objeto gigantesco cheio de tentáculos drenando a energia do Sol. Aquele objeto que eu brinco, falo que é até um filamento, né, uma sucuri presa no Sol. Aquilo ali, porra, dá a impressão de ser um plasma, né, um plasma muito concentrado, né, dá a impressão de ser isso, mas né, se fosse esse plasma muito super concentrado, essa, por exemplo, a LASCO, a SDO teria registrado. É simples assim, né, é simples. Eu acredito que são muitos objetos que não são pegos com facilidade porque estão numa outra frequência, né? Muitos vão entender o que eu estou dizendo. Naves plasmáticas, tá? Estão vibrando numa outra frequência. Por isso que a radiação solar não faz nem efeito, porque o nosso Sol está no nosso plano tridimensional. Eu quero fazer um vídeo a respeito disso, mas leva um tempinho de pesquisa. Então o Sol está no mesmo plano que nosso, né? No plano tridimensional. Então eu acredito que tem UFOs que estão numa outra frequência, uma quarta, quinta dimensão. Daí o raio solar não faz efeito nenhum, porque está vibrando numa outra frequência. Bom, quem gostou dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem as notificações. Um forte abraço e até próximo vídeo. Lembrando que o like é importante para o crescimento do nosso canal e também assim o YouTube reconhece que os senhores estão interagindo com o canal e aí ele envia notificações para os senhores, tá? Então é isso aí, grande família, vamos seguindo, firmes e fortes, imbatíveis, estejam todos na paz do Criador.